Nesse vídeo a gente vai falar sobre Vinícius Gageiro Marques, conhecido como Yonlu, que foi um artista de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que se expressava de diversas formas e principalmente através da música. A gente vai falar sobre esse jovem prodígio que nos deixou em 2006 com apenas 16 anos e com uma obra que é realmente um legado para várias pessoas que cultivam e que admiram a música indie, digamos assim. Se você não conhece a história de Yonlu, te convido a ficar até o final, vai ter muita coisa boa. A gente vai relacionar isso com a história da Revolução Digital 2.0 ali do início do século XXI. Além dessa explanação, a gente vai fazer uma breve análise, alguns comentários sobre algumas canções do Yonlu que, bom, são as minhas preferidas. Meu nome é Hugo Bonifácio, você está no canal Hugo e La Máquina e aqui a gente fala sobre música, sobre diversos olhares com a contribuição da história, da filosofia, da psicologia, do mundo do marketing e tudo aquilo que for necessário para fazer a gente entender a música para além de um mero fenômeno sonoro. E é por isso que, para começar hoje, eu trouxe aqui uma contextualização da mudança de paradigma na produção e no consumo de música que aconteceu a partir dos anos 2000. As décadas anteriores, as 3 últimas décadas do século XX, foram marcadas por grandes gravações, as gravações do grande estúdio e de um período de muita prosperidade no mercado fonográfico, na indústria fonográfica. E isso passa a mudar no século XXI devido a alguns fatores, né? Por exemplo, o advento da internet, né, de maneira acessível, né, mesmo que sendo discada, por exemplo. Outra coisa também, a aquisição dos computadores, que antes era uma ferramenta dos escritórios e agora fica mais fácil ter um computador em casa. A classe média começa a ter acesso ao computador. Isso tudo vai mudando hábitos, costumes, consumo, certo? E a música não ficou isenta, não foi imune a essa nova conjuntura. E isso muda a forma de consumir música e afeta também a indústria, sem dúvida, né? Então tiveram aqui, por exemplo, algumas mudanças na gravação dos anos 2000, né? Então teve a padronização do Pro Tools, que era uma DAW, né? Um software de edição musical que foi o mais famoso nessa época. Teve muita saída, muita repercussão. Ele não era o único, mas naquele primeiro momento, na primeira década do século XXI, o mais famoso, sem dúvida. A queda dos estúdios comerciais, né? Aqueles estúdios grandes de 24 pistas, né? Já não existia tanto porque era possível fazer um estúdio caseiro, né? Cada vez mais. A ascensão do software e a queda do hardware, né? Como eu falei, você agora poderia baixar os programas de edição musical, de produção musical. Não precisava mais comprar uma mesa de masterização, não precisava mais comprar um equalizador, um compressor. Tudo você fazia agora emulado com plugins. Os samples e os loops cada vez mais presentes também, né? Os programas como o Ableton Live possibilitavam fazer música dessa forma, né? Tinham bibliotecas de loops que eram disponibilizadas, que já vinham com o próprio acesso da DAW, né? A ascensão dos mercados alternativos também, né? Os selos foram descentralizados, né? Pequenas gravadoras, pequenos selos, né? O negócio da música foi mudando definitivamente. O influxo dos equipamentos chineses, que não estão presentes só a partir de agora, né? Agora todo mundo está vendo que a China é grande, mas não começou de hoje, na verdade. E mudança no geral, tá certo? No hábito de compra do consumidor. Então imagine você que, além disso, na verdade, também passou a existir redes sociais de música. Agora era possível também distribuir a música sem intermédio de uma gravadora. Então o SoundClick, o MySpace, o próprio YouTube, que mesmo sendo de vídeo, também servia para distribuir música, né? Para você poder fazer o upload de uma música e fazer o mundo conhecer sua música. Tudo isso mudou, ajudou a mudar essa conjuntura, certo? Outras formas de consumir música, como o Napster, né? O iTunes, está tudo aqui. Você pode ver nesses artigos até do Wikipedia mesmo. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é isso aqui, olha aqui. Eu não vou nem analisar com tanta minúcia, mas olha para esse gráfico que tem aqui de 99 a 2011, e aqui é um gráfico das finanças da indústria musical, né? Ó, tudo setinha para baixo, vermelho. A maior parte é queda, né? Por quê? Porque agora ninguém comprava mais disco, todo mundo comprava online, né? Fazia a compra do disco online, você escutava música em casa. Bom, isso resulta numa forma de fazer música diferente também.
Agora a gente tem um gênero chamado lo-fi. Olha só, aqui o lo-fi começou a ser reconhecido como um estilo de música popular na década de 90, quando passou a ser chamado alternadamente de DIY, né? Do it yourself. Existiam subconjuntos de música lo-fi. Então, já ali por volta da década de 80, no final do século 20, já tinha a noção de música de baixa qualidade, né? Que estava relacionado aí a essa cultura do faça você mesmo, certo? O nome já era cunhado em pelo menos 1986. Então, em decorrência dessa nova conjuntura, dessa nova forma de produzir, de consumir, de distribuir a música, um novo gênero vai se formando, certo? Esse gênero, ele, mesmo que tenha sido cunhado ainda no século XX, que é o lo-fi, que é a música de baixa qualidade, isso significa dizer que tem chiado, significa dizer que tem sinal de ruído, tem um certo primitivismo, né? Tudo aquilo que é o contrário da música de alta qualidade, hi-fi, né? E aí, depois, uma espécie de subgênero, que é o bedroom pop, que é uma espécie mais arrumadinha de lo-fi. Você pode fazer em casa, mas não fica tão sujo, né? Só guarda uma certa introspecção. Alguns nomes ficaram famosos, né? Tipo a Clairo, o Billie Eilish, o Steve Lacy, né? São representantes desse gênero aí, que é o bedroom pop. Mas, como eu estou dizendo, aqui está mais relacionado com o fato de fazer em casa e uma certa introspecção, não necessariamente da baixa qualidade. Tanto é que a Billie Eilish foi aclamada pelo seu álbum, né? Mesmo sendo gravado em casa, produção dela e do seu irmão, muito bom e ganhou o prêmio e tudo, né? É outra parada, sabe? Uma produção lo-fi, instrumentação esparsa, enfim. Espero que dê para entender aí, que dê para entender que há uma pequena diferença. Bedroom pop não necessariamente é lo-fi, mas é uma espécie de derivação, né? Os artistas pioneiros do bedroom pop incluem Elliott Smith, que gravou seu álbum completamente em estúdio no porão de casa em 93, o Beck, Alanis Morissette, todos eles ainda no século XX. Bom, tendo falado aí sobre essa conjuntura do século XXI, né, e a música feita em casa, o gênero lo-fi, toda essa coisa que advém da internet, da revolução digital, tudo mais, a gente tem uma espécie de precursor aqui no Brasil, assim, desse bedroom pop, digamos assim, né? E ele não é muito conhecido, a não ser por um nicho muito específico, adolescentes que se identificam com uma melancolia e tem esse personagem como um mito da internet, né? Esse precursor, o nome dele é Vinícius Gageiro Marques. E o nome dele artístico é o Yonlu. Entre 2004 e 2006, ele compôs e produziu mais de 60 canções que ficaram conhecidas depois. Eu vou explicar por quê. Mas antes preciso fazer um pequeno adendo, um alerta de gatilho, que é o seguinte. A gente vai falar inevitavelmente aqui neste vídeo de um tema sensível, que é o suicídio. Certo? Porque a obra do Yonlu se relaciona a essa temática e a sua história também. Então, se esse tema é um tema difícil para você, eu peço que você não continue, porque talvez a gente fale de alguma coisa aqui muito delicada. Meu objetivo no vídeo aqui é falar mais da música, mas não tem como não falar da temática, porque as músicas abordavam esse tema. Então, tendo falado aqui de tudo isso, vamos adentrar no universo do Yonlu, propriamente dito, né? Como é que a gente ficou conhecendo a obra do Yonlu, que não viveu para ver a repercussão que criou, né? Depois da sua morte, em 2006, o seu pai ele tratou de publicar as músicas, né? De dar vazão à distribuição daquelas músicas. Então, houve primeiro um álbum que foi lançado em 2008 pelo selo Alegro Discos, um selo lá de Porto Alegre também, se eu não me engano, lá do Rio Grande do Sul. E mais tarde, em 2009, teve um lançamento de um disco também com uma curadoria mais apurada, que saiu pelo selo Luaka Bop, que é o selo do David Byrne, do Talking Heads. Certo? Então, ninguém mais, ninguém menos do que o David Byrne tratou de dar visibilidade à obra de Yonlu, mesmo sem saber da história, porque a música realmente é muito boa.
Eu quero falar aqui da música sem fazer apelo à história, porque às vezes todo mundo fica muito vidrado na história do Yonlu por causa do final trágico, né? Mas isso é uma fala exatamente dele, assim, nós gostamos da música muito antes de saber da história, né? Então aqui, ó, você pode ver aqui no site lá do Luacabop, tem aqui o disco, né, para ser vendido e tal. Aqui você tem um teaser de setembro de 2008 anunciando que iria ter esse disco aí. Algumas fotos de Yonlu, tudo muito caseiro realmente e tal. Então falar de Yonlu, assim, é mais do que necessariamente falar da sua música, né? Porque assim, se trata de um garoto que provavelmente tinha altas habilidades. O menino era poliglota, se expressava de diversas formas. Deixa eu só colocar a imagem bonitinha aqui. Colocar o Yonlu. Pronto, essa imagem está boa. Era um menino poliglota, falava inglês, francês, né? Aprendeu espanhol, dava aula de galês, isso é um detalhe muito curioso. E, enfim, esse jovem, esse adolescente, se expressava de formas diversas, né? Como, por exemplo, nos seus desenhos também, que não eram nada fracos, né? Então não é só música, o menino se expressava de diversas formas, era um espírito inquieto. E aí me lembra muito até os traços do Daniel Johnston também, o que me leva a crer que ele, ainda que não tenha sido citado em nenhuma das matérias, acho que ele tinha profundo conhecimento do Daniel Johnston, porque o traço de desenho dele lembra muito o Daniel Johnston. Tá aqui, ó. Fazia quadrinhos, chás, desenhos, fazia em flash também, tirava fotos, né, umas fotos com uma maturidade e um olhar muito interessante, fazia webcomics, né, desenhos e tal. E, como eu disse, assim, aquela introdução sobre a revolução digital não está à toa, né? Esse termo não está à toa no título da gente, porque o Yonlu, ele é fruto dessa revolução digital, inevitavelmente. Olha só, um dos registros mais antigos, né, de sua presença na internet, data aí de 2002. 2002 ele tinha o quê? 12 anos, né? Ele morreu em 2006 com 16 anos. 4 anos. Exatamente, ele tinha 12 anos. E aí, ó, esse é um perfil dele lá, de membro. Então ele tinha uma forte presença na internet. Aqui tem escritos dele em blogs, né, comentários, em fóruns, falando alguma coisa aqui sobre a gente deveria começar uma série nacional, os Velosos, os Pagodinho, ou então os Brown, mostrando a intimidade do patrimônio cultural tupiniquim, um cara que tinha um humor também. Isso se referindo à série The Osbournes, né? Interessante, muito legal. Bom, uma das coisas que mais me chamou a atenção era a capacidade dele de fazer resenhas, críticas. O cara realmente escrevia de um jeito muito maduro para um adolescente de 14 anos que fosse. Então aqui nessa resenha aqui que ele fez sobre o filme Lilo e Stitch, né, você vê aí, ó, a campanha publicitária da Disney para sua nova comédia sci-fi animada Lilo e Stitch está desesperadamente tentando nos convencer de que o filme é uma exceção à tradicional fórmula Disney. Seja no trailer cômico, no qual uma sequência rei-leônica do ciclo da vida se quebra ao se descobrir que Stitch e não Simba quem está sendo erguido, ou nos cartazes que trazem Stitch no centro com um time de personagens familiares da Disney em horror. A Disney está pulando para cima e para baixo gritando: é diferente, é arrojado, é até um pouco rude, não é bonitinho e fofo. Bom, isso é de uma criticidade que realmente era um adolescente acima da média, assim. E aí é um vídeo dele cantando, fez um arranjo da música do Bee Gees. Algum comentário sobre o álbum do Los Hermanos. O cara escrevia também, né? Um adolescente. Aí, em 2003, ele tinha o quê? 13 anos. E aí ele escreve o seguinte: saiu aquele que seria o lançamento nacional do ano, se o Los Hermanos não tivesse lançado seu Ventura, que por sua vez é também o lançamento internacional do ano. Ele gostava do Los Hermanos. A ópera em quadrinhos com karaokê, na qual uma das partes do tango e tragédias vem trabalhando há 10 anos, é tão louca e sensacional quanto pareceu ser da primeira vez em que foi anunciada. Vale a pena comprar nas melhores lojas do ramo. Se você não tiver, é porque não é uma das melhores do ramo. Sarcástico, com um humor, né, muito peculiar. A sua primeira produção musical não foi exatamente uma música própria, mas sim uma mixtape,
onde ele colocou Vanderbilt, né, que é lá do sul também, do Rio Grande do Sul, né, o Brian Wilson, Sigur Rós, Mr. Bungle, Mogwai, Morg Zygot Mix, eu não conheço esse. Fez uma mixtape e essa, ao que tudo indica, foi sua primeira produção musical, não foi uma composição. E aí mostra a imagem dele, já desde novo, tocando um tecladinho ali, né, uma imagem mais recente não, mais tardia, né? Ele mais velho um pouquinho. Aqui um pedaço da matéria que cita também algumas das suas referências, né? Beatles, Radiohead, R.E.M., Flaming Lips, Tom Waits, Jeff Beck, Strokes, Air, Beastie Boys, Billie Holiday, Caetano Veloso, Vitor Ramil, João Gilberto, muita coisa, né? Essa matéria aqui saiu em 2008. O acontecido trágico foi em 2006. Então precisou lançar o álbum dele pela Allegro Disco para a turma cobrir o caso, né? E aí saiu 23 faixas nesse disco do selo Allegro. Ele gravava usando o Cool Edit, né? Que seria mais tarde o Adobe Audition. Bom, aqui estão algumas das suas referências, né? É muito curioso, assim. Eu diria o seguinte, cara, que o Yonlu, ele é uma espécie de tropicalista digital, respeitando as devidas proporções, assim, tipo, é como se fosse um tropicalista digital sozinho no seu mundo, certo? Alguma coisa parecida também com o que aconteceu em Recife, né, no Mangue Beat, né, mas que ali foi feito em coletivo, mas o princípio é o mesmo, misturar o global com o regional. O Yonlu fez isso de uma maneira muito criativa, né? Então, tá aí uma miscelânea de gêneros que faziam parte do repertório desse garoto que compunha canções tão maduras e extraordinárias. Aqui tá mais detalhado, ó, uma lista aqui dessas referências, né? Eu fiz questão de colocar aqui porque é o seguinte, muito se fala sobre... Deixa eu mudar a cena para poder falar melhor. Muito se fala assim sobre esse viés meio folk dele, indie e tal, mas ele flertava muito também com umas texturas eletrônicas. Então ele manjava muito de coisa eletrônica também. Tanto é que a primeira composição dele é uma parceria, né, com um DJ escocês chamado Sobre Pills. A música se chama Desk Jet e é feita com base de uma outra música que ele tinha feito, né, que antes se chamava Printer Song, que é uma música concreta, feita com samples de impressora. E aí ele manda para o cara lá na Escócia e o cara faz uma música, enfim. Porque a gente fala muito do Yonlu como se fosse uma espécie de folk indie e tal, mas ele flertava muito com essas texturas eletrônicas, como eu falei. Então aqui tem o Air, que tem alguma coisa de eletrônico, tem o K-Tip, que é hip hop, certo? Que mais? O próprio Radiohead, que mesmo sendo rock, também tem muitas texturas eletrônicas. Bom, isso implica o quê? No seguinte, que ainda que ele fizesse músicas, né, realmente, com uma pegada meio indie, uma coisa meio folk, né, uma coisa meio sussurrada, intimista e tal, mas ele também tem uma música que é até uma indesejada na comunidade. Eu percebi que o pessoal não gosta muito. Tem até essa imagem aqui, ó, que é a música Bunt Chungs. Então, como eu disse, ainda que a gente costume colocar o Yonlu como uma espécie de folk, né, um folk indie do Brasil, mas ele acrescentava essas texturas eletrônicas e ele manjava de música eletrônica também. E fazia música eletrônica, né? Tanto é que essa música, Bunt Chongs, ela é uma espécie de dissidente assim na comunidade. Eu acho que o pessoal não gosta muito dela. Foi feita em parceria com um outro amigo virtual. E aí tem até essa piadinha aqui, ó. Esse tem Bunt Chongs, esse não tem, né? Eu acho interessante a capacidade dele fazer esse tipo de música, assim, meio futurista, meio sci-fi, digamos assim. Então, umas vozes meio loucas. Para além disso, também tem uma métrica muito interessante, né? Porque tem um refrão que fica... Depois ele faz um negócio retão, assim. Muito interessante, assim. Vale a pena escutar. Não pode reproduzir aqui, né? Mas vale a pena escutar essa capacidade métrica e textural da música Bunt Chungs, né? Diferente
da comunidade lá, eu acho relevante, ainda que não seja das minhas preferidas. Era um menino que tinha 16 anos, ele tirou a vida, tinha sérios problemas, já pensava em suicídio várias vezes, era acompanhado, fazia análise desde os 8 anos, se eu não me engano, poliglota, se expressava de diversas formas, como a gente viu, e tem umas 4 músicas que eu gostaria de destacar aqui, que eu fazer uma breve análise, não tão profunda, que eu vou deixar para fazer isso num pequeno webdoc que eu quero produzir. Só quero fazer esse vídeo logo aqui, porque tem sim relação com o famigerado e controverso mês do Setembro Amarelo, que é o único momento do ano que as pessoas discutem suicídio, né? Aí eu queria fazer ainda no mês de setembro. Toda vez eu digo que vou fazer, não faço. Então vou fazer um vídeo pequeno aqui, enquanto tenho preparado material para fazer um pequeno web documentáriozinho. Não é um grande documentário, um videozinho do YouTube. Mas com narração, com roteiro, para sentar com essa bagunça aqui de usar o OBS tão instantaneamente. Eu não tenho nem tanta essa habilidade ainda. Fico perdido aqui, ainda tem que fazer edição com sua porra. Então o fato é o seguinte. Tem as músicas que eu gostaria de destacar. Boy and the Tiger. The boy with the tiger. Humiliation. Suicide Song. E I Know What It's Like. Certo? São músicas que chamam minha atenção, por quê? Vou começar pela última, I Know What It's Like. É uma música que mistura bossa nova com folk, bossa nova com indie. Né? É como se fosse uma síntese ali de João Gilberto e Elliott Smith, mas que também soa um pouco como, sei lá, um pouco de Belly and Sebastian, ou um pouco como Neutral Milk Hotel, entre outras coisas, assim, meio indie, né? Aí tem gente que talvez não perceba a pegada bossa novística do negócio, assim, mas tá ali presente. É que quando bota os outros elementos você não escuta muito bem, mas ela claramente apresenta uma levada de bossa nova. Então, para não restar dúvida de que a música I Know What's Like ela é baseada num padrão rítmico de uma bossa nova, eu abri aqui no Ableton, certo? As tracks separadas, as faixas, né? Os instrumentos separados, né? As steams. E eu peguei isso num arquivo do Ion Lupedia, em algum lugar aqui desse perfil aqui no X, no X, no Twitter. Em algum lugar aqui eu achei esse arquivo. Tá aqui, tem um drive com bastante coisa, tá? E aí tem as músicas aqui, ó. Músicas. E aí você pega as streams separadas, se você quiser fazer uma mix e tal. Então, veja. Eu vou colocar... O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esse clip MIDI da pasta do Easy Drummer, né? Aí peguei o Easy Drummer. Tá, vou abrir aqui pra vocês verem. Tá, pronto. Aí você acha que é uma bossa nova, né? Vai aparecer, pronto. Aqui alguns clipes do Easy Drummer, certo? E esse clipe é um clipe de bossa nova do Easy Drummer. Ponto. E aí... E pra não restar dúvida também, eu peguei o material que eu tenho aqui, que é o padrão rítmico da bossa nova... executado num curso, né, num áudio curso que eu tenho aqui, executado por ninguém menos do que o Nelson Farias. Então, vamos comparar aqui, né? Primeiro eu vou colocar a música para tocar sem essas duas coisas aqui, né? Sem essas duas faixas. Deixa eu tirar também o vocal, tá? Que eu botei até um reverbão aqui. Vou deixar só o violão. Já dá para entender que se trata de um padrão de bossa nova, ou muito similar. Quando você bota toda a instrumentação, não parece tanto, né? Dá um play aqui na música. Espero que não seja tempo suficiente para dar problema, mas... Aqui parece menos, né? Bom, enfim... É um padrão rítmico de bossa nova. Agora eu vou colocar, só para não restar dúvida exatamente, vou colocar aqui junto com só o violão e o clipe MIDI de bossa nova lá do Easy Drummer. É outro padrão, lógico, esse é um padrão mais simples, né? Mas veja como encaixa direitinho. E também aqui, ó, agora eu vou soltar junto com o padrão rítmico no violão feito pelo Nelson Faria lá no curso The Brazilian Guitar Book. Esses pontos aqui sempre muito similares, ó, certo? Coincidindo. Uns elementos assim estilísticos muito interessantes que eu não vi em nenhuma outra música, né? O Ion Lu ele usa um melisma, né? Nessa parte aqui, ó.
É um recurso estilístico muito interessante, que dá uma adornada legal aí na melodia vocal. Solo também, né, que entra... Ó. Aí entra com as pratadas tudo, né, da bateria, né? E a guitarra distorcida. Lembra umas bandas indie mesmo, ali do começo dos anos 2000. A outra música que eu falei é Humiliation. Humiliation, ela é uma música aparentemente simples, entendeu? Mas não tão simples, ela tem um padrão meio que soa quase irregular, assim. Dá uma pausa tão curta pra começar a estrofe de novo, assim, e a voz não entra junto com o tempo forte, né? Porra, como é que eu vou tentar fazer aqui, velho? Why does it always have to end with humiliation for me? Why does it always... Então isso dá um leve desconforto na hora de tocar, né? Quando você termina a primeira estrofe, que vai repetir, né? For me. Nem respira tanto. For me. What does it all... Tá vendo? For me. What does it always... Enfim. É meio levemente desconfortável. E tem uma outra coisa também, que embora o Yonlu, né, o Vinícius, fosse genial, tem uma pequena coisinha assim, tipo, porra, né, que é muito chato você ficar cagando regra da música dos outros, né? Principalmente do cara que já se foi, né? Faz 20 anos o cara morreu. Mas assim, for me. Ele entra no refrão. I tell you why. Ele entra com a mesma nota que ele vieria pra cá, né? Na verdade, a minha tendência, quando eu não fui só tocar, só lendo, né? Aí eu fiz for me. Mas não é for me. Né? Ele botou, tipo, entrou com a nota C nesse Fá sustenido menor. For me. E cabe também, né? Como se fosse a quarta, né? For me. Tá vendo? Aqui dá uma vontade de fazer for me. I tell you why. Eu falaria, se eu fosse amigo virtual do Vinícius, eu falaria isso pra ele. Vinícius, ó, sobe essa nota aí. Chatice da porra, né? Mas enfim, esses são meus comentários a respeito da música. De resto, uma música cuja letra, né, já indicia a morte, né? Já indicia a vontade de querer morrer, de perder a vida, né? Como é que diz mesmo? Vou ter que ler aqui, pô. Vamos lá. Porque isso sempre acontece. Sempre tem que acabar com humilhação pra mim, né? Tem que acabar com humilhação pra mim. Porque isso acontece, porque isso sempre acontece, tem que acabar com humilhação pra mim. Eu vou te dizer por quê. Eu quero morrer. Eu vou te dizer por quê. Eu tô apaixonado por uma garota, que é menor e mais forte e mais corajoso do que eu jamais serei. Porque isso sempre acontece, né? E, porra, a sensação de saber de sua fragilidade, né? Assim, aliás, ou de se sentir frágil, né? Porque os sentimentos são muito controversos. Você precisa ser forte. Essa coisa de precisar ser forte já é chato, né? Eu compreendo perfeitamente, assim. Você é obrigado a ser forte. Pô, eu não pedi nem pra estar aqui, tá ligado? E agora eu tenho que ser forte. E isso causa uma espécie de vergonha, de humilhação, né? Porque, de repente, ele achava que devesse ser forte, não conseguia, e está apaixonado por uma garota que, embora menor, é muito mais forte do que ele vai ser, né? Do que ele poderia ser, do que ele jamais será, na verdade, né? Ser menor que um grão de sal para fazer no mar é tudo que eu sempre serei, né? Um grão de sal no mar, né? Ele se sente pequeno. É uma puta letra, né? Uma letrinha curta, minimalista, sim, mas que diz uma imensidão, né? Falar de Suicide Song, que é uma música mais crua, acho que não foi gravado nem
Dá pra ouvir uma certa reverberação, mas o que deixa muito bonito, na verdade. Dá pra ouvir uma certa reverberação, assim, não foi tratado nem nada, nem minimamente tratado, nem nada, assim, ficou bem cru, com muito reverb, né, da gravação. Foi uma música feita um mês antes dele morrer. Back into your arms because I just can't be anything outside of them. O que é que dá pra falar sobre essa música, né? Bom, a música praticamente uma carta de suicídio, né? Uma ideia. Porra, essa parada de voltar pra dentro do útero, né? E tentar voltar pra um tempo em que tinha um futuro pra ver, né? Reinvaginar pra... de volta no tempo... Reinvaginar para rebobinar de volta a um tempo em que eu tinha um futuro que eu podia ver. Porque naquele momento ele não tem futuro para ver, né? Agora eu acho que os dias passam na solidão. Agora eu vejo que não adianta entender como a dor se tornou maior que o mundo. Como eu percebi que a vida é perder amigos. E aí sugere que tente ver através dessas folhas de poesia de merda e veja o que resta. Veja, eu tô triste porque eu tô sozinho nesse mundo e escrever não parece ajudar. Agora ela se foi como todos que eu conheci. Agora meu suicídio é iluminado pelo pôr do sol. É muito triste se você quer me perguntar. Puta que pariu, cara. Esse verso acaba comigo, velho. Eu não acho que vou ficar, né, ao redor para ver seu rosto novamente. Tinha uma coisa que eu tinha observado aqui na música, né? É isso. Inclusive eu não toquei assim, né? Eu não toquei assim, mas tem um detalhe que eu tinha percebido que é... Agora... Now my suicide is lit by the sunset. Essas escolhas de acorde aqui são muito interessantes. Não subestimando, né? Porque, pô, eu sei, pra mim é um gênio, incontestavelmente um gênio. Mas mesmo assim, até aos gênios escapole, assim, o nível de consciência. Eu acho que, de repente, ele, porra, será que ele pensou isso, né? Pô, eu vou botar esse ré aqui, ó, que ele fica mais limpo do que aqui. Tá ligado? Ele fica mais límpido, não é limpo, límpido, mais claro. Lit by the sunset. Meu suicídio. Agora meu suicídio é o quê? Iluminado. Iluminado. Na palavra iluminado. Vê. É isso, eu acho que ele teve essa consciência. Será que ele teve? Now my suicide is lit by the sunset. Porra! Porque esse acorde aqui fica muito mais límpido do que esse aqui. Now my suicide is lit by the sunset. E aí? It's pretty sad if you ask me. I don't think I will be around to see your face again. É que essa volta aqui, around to see your face again, ela tem essa tensão aqui, né? Tá ligado? Não é around to see your face again. Feito eu toquei. Na verdade eu toquei assim, com um lá só. Mas não é um lá, é um... Na gravação tá assim, tá ligado? Então tem esses dois detalhes que eu acho muito interessantes, essas duas escolhas. Também tem uma outra parte que definitivamente poderia ser um acorde num lugar do braço e ele bota mais pra cá também, porque dá essa sensação de clareza, tá ligado? Ó, as duas primeiras estrofes é aqui. Back into your arms because I just can't be. Pronto, aí agora na terceira, né? É aqui, ó. Now I find the days slip through in loneless. E aí vamos ver o que é que exatamente o que é que diz aqui. Agora eu procuro, agora eu acho, né? Agora eu acho que os dias passam. E aí ele escolhe esse na terceira estrofe, né? Tá ligado? Na terceira estrofe tem uma pequena mudança é o mesmo acorde, só que ele muda o lugar para dar uma clareza. Eu acho que isso
Não sei, não tem como dizer se foi consciente ou inconsciente, né? Mas eu acho isso brilhante. Uma pequena escolha que quase não muda nada, mas muda tudo, sabe? E são esses os comentários que eu tenho a respeito de Suicide Song, beleza? Bom, é isso que eu tenho pra falar sobre o Yonlu. Um vídeo rapidão aqui, assim, feito dessa forma caótica, como eu disse no último vídeo que seria, né? Tô aprendendo ainda a fazer essas coisas aqui. Não deveria estar aprendendo a tocar música. Esse eu deveria estar tocando já com mais facilidade. Mas é isso, não deu ensaiada, só deu para perceber o suficiente para apresentar aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero fazer em breve esse pequeno vídeo mais certeiro sobre Yonlu e a sua contribuição.